Olá pessoal, em mais um episódio do canal Patu Pati, conversando sobre a história de Patu. No episódio dessa semana nós vamos falar sobre o poder legislativo. Com a fundação do município de Patu, já nos primórdios, então surgiu o Conselho da Intendência, uma espécie de vereadores que fiscalizavam as ações administrativas do Poder Executivo, né? Esse Conselho da Intendência era formado por 7 membros e o presidente era escolhido entre os seus pares. Eram pessoas indicadas da comunidade, né? Essa realidade permaneceu até a Revolução de 1930. A partir daí foi constituído um chamado Conselho Consultivo com apenas 3 membros, ou seja, 3 pessoas indicadas da comunidade, que eram os chamados vereadores da época. Essas pessoas não tinham remuneração, funcionavam como fiscalizadores da gestão pública. Somente com a Constituição de 1946 e a Lei 109/48, que a partir de 1948 os municípios puderam escolher seus prefeitos e vereadores, e aí surgiu então o poder legislativo de forma oficial, onde a população escolhia através do voto direto os seus representantes. Mas mesmo assim, com essa Lei 109, ainda aconteceu uma distorção, pessoal, porque o presidente da Câmara Municipal era a figura do vice-prefeito. Então, havendo aí uma contradição, porque o Poder Executivo estava presidindo, né, o Poder Legislativo, ou seja, o vice-prefeito da cidade era o presidente da Câmara. Então essa realidade permaneceu até 1968 e a partir da legislatura de 1969 foi que foi corrigida essa distorção, onde o presidente da Câmara Municipal era escolhido entre os próprios vereadores, ou seja, o presidente da Câmara era a figura de um vereador, que é correto, que é um poder legislativo, que é independente do poder executivo, né? E no episódio dessa semana nós vamos falar aqui sobre as 3 primeiras legislaturas aqui de Patu, né? De 1948, nós temos informações aqui no livro Patu, Lugares de Memória, da minha autoria. Mas essa informação você também vai encontrar no livro A História do Município de Patu, de Petronilo Emetério Filho, que inclusive já nesse ano de 2022 já está fazendo o lançamento da 3ª edição do seu livro atualizada, né? Mas vamos pesquisar aqui no livro Patu, Lugares e Memórias, e nós vamos citar aqui as 3 primeiras legislaturas, né? Legislaturas aqui de Patu, não é? Em 1948, né? O Júlio Fernandes da Costa era o presidente, ele era a figura do vice-prefeito de Patu, né? E o primeiro vice-presidente era o José de Deus Dutra, né? E aí os demais vereadores votados e eleitos, o Jorge Teixeira de Lira, o Francisco da Silveira Barros, o Luiz Antônio de Oliveira, José Ezequias de Paiva, o João Luiz de Moura, o Cícero Capitolino Torres, o Francisco Solano Filho, Honorato Suassuna e Genuíno Fernandes Jales. Então isso aí foi a primeira legislatura, né? Os primeiros vereadores eleitos pelo povo, né? A segunda legislatura tomou posse, foi na eleição de 52, tomando posse no início de 53, e Petronilo Augusto de Paiva, sendo o vice-presidente, né, o primeiro vice-presidente, porque na época, em 1952, o vice-prefeito era quem o presidente da Câmara, mas ele, nesse caso, não assumiu, e o Petronilo Augusto de Paiva ficou como presidente da Câmara. E os demais vereadores, o João dos Santos, o Inácio Gabriel da Silva, o Gabriel Godeiro da Silva, Raimundo Antenor da Silva, o Mário Benício Maia, Francisco da Silveira Barros, Agácio Carlos de Amorim, Francisco Dantas da Rocha, o Jorge Teixeira de Lira e o Milton Mendes da Silva. Então essa foi a segunda legislatura. E vamos agora para a terceira legislatura, que foi eleita em 1956.
tendo como presidente o Jorge Teixeira de Lira, que era o vice-prefeito de Patu, e os demais membros vereadores: o Valdemar Cordeiro Vale, o José Andrade Silva, Luiz Leite da Silva, o Milton Mendes da Silva, o Sebastião Petronilo de Moura, Francisco Otávio de Moura, João Etelvino da Cunha, o João Francelino de Moura, Francisco Canuto de Araújo, Inácio Gabriel da Silva e Onésimo Fernandes Maia. Então aí a terceira legislatura, e nós vamos dar continuidade nos próximos episódios para citar todas as legislaturas, né, da Câmara Municipal de Patu. Então tá aí, pessoal, para vocês mais um episódio da história de Patu. Nós falamos hoje sobre o poder legislativo e as 3 primeiras legislaturas, né, votadas pelo povo. Então, aguarde os próximos episódios que continuaremos falando, né, e conversando sobre a história de Patu. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui no canal Patu Pati. Um abraço a todos, pessoal, e até o próximo episódio, né, contando um pouco da história de Patu. Valeu!